Um grande salve, galera. Professora Poli da hora na área. Vamos falar de alguns conceitos incríveis de sociolinguística aqui, tá? Hoje. Se você ainda não segue a prof, tá aqui o Insta, @Poli da hora, pra você dar aquele feedback. Prof, eu quero acrescentar um ponto. Prof, fiquei com uma dúvida imensa em um tópico que você disse. E aí a gente bate aquele papo no Insta da prof, beleza, meus amores? Agora vamos pensar no seguinte. Bom, o homem, para ele se comunicar, ele precisa da linguagem. Então pense em linguagem como um conceito amplo, ok? Um conceito amplo, porque ela é qualquer forma de comunicação. Eu aqui, por exemplo, tô usando a língua portuguesa para me comunicar com vocês, linguagem verbal. Mas a gente tem somente a linguagem verbal como mecanismo, como forma de se comunicar? Não. Além da linguagem verbal, a gente também tem a linguagem não verbal, gestos, expressões corporais, expressões faciais, símbolos. E aí, quando a gente mistura as duas, a verbal e a não verbal, a gente tem a linguagem mista, ou a linguagem multimodal. Então, é qualquer forma de comunicação. A gente se comunica, os animais irracionais também se comunicam. Você vê lá o passarinho cantando pro outro, eles estão se comunicando, né? Então, é toda forma de comunicação, gente, por isso que ela é ampla. Agora, a língua é uma convenção. É uma convenção em que um grupo sentou e delimitou regras, estabeleceu estudos morfológicos, estruturas sintáticas bem definidas. Então pense em língua como estrutura, ok? Linguagem, um conceito amplo, e a língua é o quê? Estrutura. Prof, entendi o que é língua e o que é linguagem também. Agora, eu tenho um pouco de dúvida em relação às variações linguísticas. Gente, o Brasil, ele é pequeno? Não, ele é imenso. Ele tem dimensões continentais. Então, obviamente, isso vai impactar em várias formas de a gente se articular linguisticamente. Não tem pra onde fugir. Se a gente pegar uma região do Brasil, você pode perceber que por questões históricas, questões econômicas, questões sociais, a gente tem formas diferentes de linguagem. E isso, no final das contas, essas formas diferentes, elas são uma consequência desses impactos políticos, sociais, econômicos, históricos. Não tem pra onde fugir, né? Você pega a região sul. Então, eles têm alguns dizeres, alguns jeitos de falar que são diferentes, por exemplo, da galera do Nordeste, da galera do Norte, da galera do Centro-Oeste. Justamente por quê? Porque a gente tem essa questão da historicidade, a gente tem questões econômicas e tudo isso impacta a gente, não só no processo social de determinado grupo, mas, obviamente, como a gente está falando aqui de linguagem, isso também vai trazer mudanças, impactos linguísticos em determinado grupo social, tá bom? E aí é óbvio que a gente, por conta disso, vai ter as chamadas variações linguísticas. Então escrevam aí, ó. A língua, ela é uma convenção social, né? É uma convenção social, e quando a gente pensa em convenção social, a gente está falando em algo pré-moldado, arbitrário, inclusive, né? Agora, a partir do momento que a gente tem aquela malemolência, aquela naturalidade de herdar jeitos de falar, por exemplo, dos nossos antepassados, de fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de uma gíria, de um grupo, então a gente está pensando em algo não tão arbitrário, mas mais orgânico, né? Então, coloquem aí, ó, a língua é orgânica. A língua é orgânica, ok? Sendo assim, molda-se de acordo com as necessidades do falante. Do falante. Ficou bem feio aí, né? Do falante. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte. A língua é orgânica e ela vai se moldar de acordo com as necessidades do falante, de acordo com a historicidade do falante, de acordo com os impactos sociais daquela região em que o falante se encontra.
E, obviamente, isso vai refletir no jeito de falar. Então, a essas... Cadê? Sendo assim, molda-se de acordo com as necessidades do falante. Diante disso, pode sofrer alterações ao longo do tempo, de região para região, de grupo social para grupo social. Então, as alterações diante disso, pode sofrer as alterações, as quais dá-se o nome de variação linguística. Ok? Então, gente, como eu falei, nós temos vários impactos que vão, obviamente, esses impactos vão ser as causas dessas mudanças, juntamente com o fato de que a língua é orgânica. E aí, quando eu falo que a língua muda de região para região, muda, né, ao longo do tempo, se você pega a carta de Perovaz, de Caminha, a original, e compara com o português contemporâneo, você vê várias expressões obsoletas, né? Se você pega, por exemplo, as cantigas trovadorescas, você vai ver, meu Deus do céu, realmente, essas expressões aqui nem são mais usadas. Então, a gente vê o tanto que a língua sofre alteração ao longo do tempo, por exemplo. Então, quando a gente fala em variação ao longo do tempo, a gente está falando em cronos, variação diacrônica, ao longo do tempo. Conversa com a sua avó, por exemplo. Você vai encontrar algumas expressões completamente obsoletas, né? Você fala assim, meu Deus do céu, minha avó ainda fala assim? Que expressão é essa? Você vê que são marcas linguísticas da época dela, da geração dela. Então não tem pra onde a gente fugir. A língua tá aqui, ela tá evoluindo diacronicamente. Pensa em cronos, pensa em tempo. E aí pode aparecer na sua prova variação diacrônica, variação temporal ou variação histórica. A gente também tem a variação diatópica. Topos, lugar. É aqui de região para região. O jeito de falar do centro-oeste, o jeito de falar no sul do país, o jeito de falar no nordeste do país, o jeito de falar no interior, o jeito de falar na cidade, tá bom? Essas mudanças que a gente tem em relação à região. Já já a gente entra e traça algumas diferenças em alguns conceitos que estão interligados às nomenclaturas principais, tá? Então coloca aí, diatópica, região para região. Coloca aí, diastrática, pense em estratos sociais. Diastrática são grupos sociais distintos. Então, um grupo X tem características linguísticas que vão facilitar a identificação deste grupo e diferenciá-lo de um outro grupo que tem outras expressões linguísticas que o caracterizam. Entenderam a lógica? Esse grupo X fala de um jeito X. Este grupo Y fala de um jeito Y. Tem expressões Y. E aí essas expressões é que vão traçar a diferença entre esses grupos. E eles partilham, por exemplo, de um mesmo tempo, de uma mesma época, tá? Então são grupos sociais distintos. Bom, e aqui a gente tem a variação diafásica. Variação diafásica, aí você tem de pensar que é o contexto, é a adequação que a gente vai ter de uso da linguagem. Então, eu sou professora de português. E aí a galera espera que eu fique sempre usando português padrão em todos os meus ambientes de comunicação. Não. Agora, por exemplo, eu não vou chegar à minha casa, falar pro meu boy, te amo, né? Desculpa, amo-te. Como assim, prof? É porque a gramática normativa não aceita a gente começar a frase com pronome oblíquo. A gramática não aceita te amo, te quero. O português padrão diz que é amo-te, quero-te. Agora, mesmo eu sendo professora de português, eu tenho de fazer essa distinção de contexto. Quando eu falo amo-te,
Amo-te não tem uma função sociodiscursiva. Então, quando eu estou lá no aconchego da minha casa, né, viro pro meu marido e falo, olha, te amo muito. Tá vendo que às vezes o português padrão é um saco, né, gente? Amo-te. Então, vamos fazer adequação de contextos, tá bom? Então, aqui, ó, grupos distintos e aqui contextos distintos. Ok? Vamos deixar isso de um jeito, vamos esmiuçar, né? Então vamos lá, quando a gente fala em variação diacrônica, coloquem aí, variação também o quê? Histórica. Conceitos que vocês precisam trazer. Olha só. Neologismo e arcaísmo. Falei pra vocês que a língua tá aqui, tá evoluindo? Perfeito. Então, a todo momento surgem palavras novas, né? Se essa palavra ela foi inventada e não está dicionarizada, como é que eu sei, prof, que ela está dicionarizada? Você vai até o VOLP, que é o Vocabulário Oficial da Língua Portuguesa, ok? Vocabulário Oficial da Língua Portuguesa traz exatamente as palavras que pertencem ao nosso campo lexical da língua portuguesa, que estão lá registradas. Então, quando a gente inventa uma palavra para fins literários e ela não está dicionarizada, a gente chama de neologismo, ok? Coloca aí, ó, palavra nova, não dicionarizada, para fins literários. E arcaísmo. O que são expressões arcaicas? São expressões obsoletas que caíram em desuso. Tá bom? Palavras obsoletas. E se a gente for parar pra pensar, pega ali a carta de Perovskaya, como eu falei pra vocês, você vai encontrar lá fruta. Caramba, prof, fruta? Sim, que hoje é o quê? Fruta. Mas antes era fruta, né? Você vai encontrar lá, não havia coisa, que hoje é o quê, gente? Coisa. Né? Se você pegar a Bíblia antiga, você vai encontrar o coisa. Gente, sem ser esse novo acordo, o anterior, de 1950, você tinha acento em moço. Tá vendo? Não temos mais. Se você pegar mais antigamente, você tem aqui o vossa mercê. Que virou o quê, gente? Vós me ser. Tivemos a variação dos escravizados. Vassum ser, vão ser. E hoje virou o nosso você. Olha que interessante, né? Isso aqui é variação também que a gente tem diacrônica. Olha aqui, ó. O em boa hora. Como assim, prof? Em boa hora? Sim. Agora é uma boa hora para nós irmos? Sim, nós vamos em boa hora. Nós vamos em boa hora, nós vamos embora. Variação diacrônica. E aí, várias expressões, né, gente? Como eu falei, você conversa com sua avó, aí você vê que várias expressões, várias palavras da geração dela caíram em desuso. A minha avó fala, meu Deus, você tá supimpa de incrível. Quando ela fica assim embasbacada, ela fala, macacos me mordam pelas barbas do profeta, sabe? Então, expressões obsoletas, arcaísmos. Tranquilos, amores? Eis aqui o que você precisa saber de variação diacrônica, tá? E variação diatópica? Conceitos importantes. Você tem aqui, ó, dialeto. O que é um dialeto, prof? Dialeto é igual a mudanças lexicais mais mudança de pronúncia. Então, quando você tem mudanças lexicais e mudança de pronúncia, juntando os dois, a gente tem o que a gente chama de dialeto. Por isso que nós não podemos falar que são línguas diferentes, o português daqui e o português de Portugal, porque a estrutura sintática é a mesma, que é o que faz uma língua ser língua. Agora, a gente tem algumas palavras diferentes, mudanças lexicais. A gente tem a pronúncia de alguns fonemas diferente, não é verdade? Aí a gente não tá falando de mudança de língua, a gente tá falando de mudança de dialeto. Então, o dialeto do português falado aqui no Brasil, o dialeto do português falado em Portugal. E mesmo assim, vamos pensar
que o Brasil é um país, como eu falei há pouco, de dimensão continental. Então, dentro do país, a gente tem vários dialetos, né? Então, prof, vamos pegar aqui, ó. Léxico é mudança de vocabulário. Ok? Mudança de vocabulário. E aqui, ó, pronúncia tá relacionada a sotaque. Então, vamos pegar aqui mudanças lexicais, ó. Mudanças lexicais. Você tem a mandioca. Mas o jeito de escrever essa palavra a gente escreve de outra forma em outra região. Mandioca, aipim. Tá vendo, ó? Macaxeira. Ok? Que é a mudança de palavra. Então, são palavras diferentes que remetem ao mesmo significado. Gente, nós temos aqui o din-din, o sacolher. Nós temos o menino, o piá, o guri, o pão francês, o cacetinho, a baguete, sabe? Então, em regiões, a gente tem jeitos diferentes para poder remeter a uma mesma coisa, tá? Então, isso é mudança lexical. Agora, quando a gente fala em mudança de pronúncia, mudança fonética, a gente tá falando de sotaque. Igual, por exemplo, ó, agora é a mesma palavra, só que porta, esse R, ele é pronunciado de formas diferentes, dependendo da região a que você for. Então, no centro-oeste, aqui a gente tem esse R gutural, né? Porta. No interior de São Paulo, porta, porta. No centro de São Paulo, porta, porta. Então, é a mesma palavra, ou seja, o léxico, o vocabulário é o mesmo, diferentemente dali de cima, de mudanças lexicais, né? Agora, aqui o jeito de falar um fonema que é diferente. Então, ao conjunto das mudanças lexicais, das mudanças das mudanças fonéticas, a gente junta e chama isso de quê, gente? De dialeto, ok? Então, pensa muito em regionalismos. Outra palavrinha bastante recorrente em provas, né? Então, você tem algumas expressões regionais. Cabra da peste. Eita, que eu vou pegar essa peixeira. Tá vendo? Então, são expressões que vão caracterizar determinada região. Não é grupo social, é determinada região. É isso que você não pode confundir, tá? Quando eu penso em região, eu estou falando da região como um todo. Agora, grupos sociais dentro de uma mesma região, dentro de um mesmo tempo. Já já a gente fala da variação diastrática, ok? Tranquilos até aqui? Então, mudanças dialetais. A gente tem a soma de mudanças lexicais, né? Dialeto, que é mudanças lexicais com mudanças no sotaque. Prof, igual o escola. Exatamente. A gente fala o escola. Aí o pessoal do Rio de Janeiro fala como? Carioca. Escola. Ainda bota meio que uma semivogal, né? Entre o O e o A. Escola. Escola. Né? Eu nasci. Então é o jeito de pronunciar os fonemas de forma diferente. Beleza? Bom, aí a gente tem a variação diastrática. Pense em estratos como grupos sociais. Ok? Prof, como assim grupos sociais? Então você não tem que pensar em região, você não tem que pensar em tempo. Você tem que pensar em grupos diferentes dentro de uma mesma comunidade linguística. Então vamos pensar, por exemplo, aqui, ó, os médicos, é um grupo social. Então, eles têm expressões linguísticas que vão caracterizar. Então, você vê o médico conversando com o outro e eles vão falar, não, porque a L5, a T6, a fibromialgia, a auriculofolicular. Então, são expressões desconhecidas porque você não pertence àquele grupo social. Então, vamos pegar aqui um advogado também, ó. Advogado. Gente, tem coisa mais engraçada do que em grupo de condomínio. Advogado quer mostrar que ele é advogado. Só que ele não entende que, por exemplo, um grupo de condomínio, a gente tem um grupo heterogêneo linguisticamente falando, né? Então a gente tem que universalizar da melhor forma possível a linguagem. Aí no meu grupo de condomínio aparecem os advogados falando assim: nossa, a gente precisa organizar essas medidas ex-tunc, ex-nunc. Ah, porque isso tende a entrar em vigor ad eternum.
Aí você fala, gente do céu, mas aqui não é um ambiente linguístico para você vir com um vocabulário tão específico do seu grupo social. Entende? Então é falta de sensibilidade linguística também. Vamos universalizar, a gente tem que ficar apregoando, né? Expressões que são típicas de um grupo em outros grupos. Não, a gente não tem. A gente tem que tentar universalizar da melhor forma a linguagem, principalmente em um ambiente heterogêneo, em se tratando de linguagem, tá bom? Então, ó, é aqui, por exemplo, que a gente vai traçar a diferença entre jargão e gíria. Quando você fala em jargão, a gente tá falando de algo mais formal, tá? Então tem a ver com profissão. Então é o jargão da medicina, ok? É o jargão do direito. Você tá vendo um juiz dando o voto dele lá na Suprema Corte, por exemplo. Aí ele vem com vistos, relatados e discutidos estes autos. Infere-se do pedido que este for indeferido. Por quê? Porque ali é um ambiente linguístico super passível de você usar as estruturas técnicas daquela profissão, ok? Quando você vai para o médico, aí o médico vai dar o diagnóstico e fala, nossa, você está com uma fibromialgia auriculofolicular. Aí você fica, meu Deus, eu não estou entendendo o que o senhor está dizendo, doutor. O que eu quero saber é se eu vou morrer ou não. É isso. Por quê? Porque aquelas expressões não são do seu universo linguístico, não são do seu grupo social. Entendeu? Então ele tem que tentar facilitar um pouco mais a linguagem. E as gírias, prof, também são expressões, só que mais de caráter informal. Então você tem ali um grupo dos skatistas, por exemplo, aí ele fala pro outro amigo que vai dar um freestyle, né? São expressões mais informais que vão também delimitar e identificar comunidades linguísticas. Ok, meus amores? Dentro ali de uma região, dentro, né, de um espaço de tempo bem definido. Tranquilos? Então pensa aqui em profissão, pense em expressões mais informais. Mas o que é que tem em comum? Caracterizam comunidades linguísticas. Ok? Caracterizam, coloca aqui, identificam, né? Nossa senhora, identificam grupos linguísticos, tá bom? Identificam e caracterizam. Ok, identificam. Professora, pelo amor de Deus, isso é variação? Não, isso é panguanzice mesmo, tá? Isso é golpe de escrita. Professora que fica falando e escrevendo ao mesmo tempo. Tá? Não me julga, tá, gente? Eu sei que identificam. Só porque aqui no Vral a gente vai escrevendo assim, muito rapidamente. E diafásica? Agora, você não tem que pensar em grupos sociais. Tem que pensar em uma pessoa só, que vai adequar o jeito de falar, o seu jeito de falar, aos contextos distintos. É aquilo que eu falei pra vocês. Eu sou professora de português. Eu aqui neste ambiente linguístico, eu preciso falar para vocês que a gramática normativa não aceita a gente começar a frase com pronome oblíquo átono, né? Me, te, se, nos, vos. A gramática não aceita. A gramática não aceita te amo. Ela não aceita. Ela não aceita me empresta o lápis. Tá vendo? E eu aqui neste ambiente linguístico, como professora de português, eu preciso me adequar a essa situação sociodiscursiva e dizer para vocês que a gramática não aceita, ok? Ela não aceita. Isso não significa que quando eu estiver em um ambiente informal, estiver num ambiente informal, lá na minha casa, ou, sei lá, num bar com os meus amigos, né? Eu vou ficar apregoando as regras do português padrão, de jeito nenhum. E isso acontece bastante, inclusive, gente, porque a galera não entende essa questão da adequação linguística. Várias vezes eu tô em um ambiente informal, por exemplo, num bar com os meus amigos, aí um deles começa a me contar uma história maravilhosa. Nossa, Polly, aí nós pegou. E eu, caramba, que história legal. Aí outro que tá vendo essa conversa começa a me cutucar por debaixo da mesa. Por exemplo, Polly, meu Deus, ele tá falando nós foi. Meu irmão, aquele ambiente linguístico ali,
ele não é um ambiente em que a gente tem que ficar apregoando as regras do português padrão. Até pra gente não ser desrespeitoso. Às vezes a pessoa tá querendo contar ali um caos incrível, e você vira e fala, só um minutinho. Então não é nós foi, não é nós vai, né? Tá errado o jeito que você tá dizendo. Tem que ser nós fomos. A gente, não vou fazer isso. Então, em relação ao contexto, a gente vai usar ou não o português padrão. É por isso que o aluno vira para mim e fala, professora, já que você tá dando aula de variação linguística, então agora você não pode corrigir a minha redação em relação a, por exemplo, erro de vírgula, não, né? Claro que eu posso. Eu não só posso, como vou, porque lá tem um comando. Redija um texto dissertativo, argumentativo, de acordo com as regras do português padrão. Aquele contexto está exigindo de você o português padrão. Então você tem que entender a situação comunicativa, ok? Então, meus amores, vamos entender o contexto. Se você está em uma entrevista de emprego, é um contexto mais formal. Então, vai exigir de vocês não só o uso de um português mais formal, mas uma linguagem como um todo. Lembra que eu falei para vocês sobre linguagem? É o jeito de se portar, é a sua expressão corporal, né? Então, vai exigir ali um jeito mais pomposo para você poder se portar por conta da situação comunicativa. Você não vai, meu amigo, chegar lá para entrevista de emprego e falar assim, porque eu tô aqui porque é nós, meu futuro chefe. Não, porque aquele ambiente tá exigindo de você uma postura um pouco mais requintada. Então, quando você fala em fásica, pensa em fase mesmo. Fase é o quê, gente? Situação comunicativa. Situação comunicativa. Ok? É aqui que você tem de saber conceitos de linguagem formal, e linguagem o quê, gente? Coloquial. A linguagem formal, ali mais requintada, né? E linguagem coloquial é aquela mais tranquila, no dia a dia, sem ficar apregoando as regras do português padrão. Porque senão, gente, se a gente achar que o português padrão é que tem de ser usado em todas as manifestações de comunicação, a gente vai acabar sendo segregacionista. A gente vai acabar vendendo os nossos olhos para as questões sociais, para as questões econômicas, para as questões históricas de determinada comunidade linguística. E se a gente vendar os olhos para tudo isso, a gente acaba automaticamente sendo preconceituoso, né? E, obviamente, como eu falei lá no início, todas as formas de comunicação, elas têm de ser igualmente respeitadas, obviamente, desde que não firam direitos humanos, né? Isso daí a gente não precisa nem entrar no mérito, tá? Mas elas precisam ser totalmente, plenamente respeitadas, levando em consideração o contexto de uso, a adequação linguística. Beleza, meus amores? E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.